Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Pouco a pouco o futuro do Real Madrid vai sendo revelado e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a trajetória de Luka Modric no Real Madrid, que vai terminar na frente do estádio Santiago Bernabéu nesse fim de semana, mas que ainda teremos alguns dias de Luka Modric sendo jogador do Real Madrid. Nessa quinta-feira, clube e jogador oficializaram que o Modric não renova o seu contrato no Real Madrid, portanto, vai viver os seus últimos dias como jogador do clube aqui da capital espanhola. Antes de mais nada, sempre aquele pedido, se vocês estão aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários aqui, claro, sempre esperando os comentários de vocês. É oficial, como ele mesmo disse na carta de despedida que publicou nessa quinta-feira em suas redes sociais, o Modric nunca achou que esse dia chegaria, o dia que ele anuncia que está deixando o Real Madrid. Luka Modric se transformou em um dos melhores meio-campistas da história e um dos maiores meio-campistas que já vestiu a camisa do Real Madrid. Talvez nos próximos anos o tamanho dele, a grandeza do Modric com o Real Madrid cresça ainda mais. Ele já está na lista dos maiores 10, camisas 10 que já defenderam o Real Madrid. E está deixando o clube nessa quinta-feira. Real Madrid e Luka Modric anunciaram que sábado será o último jogo na partida entre Real Sociedad e Real Madrid, o melhor Real Madrid e Real Sociedad por La Liga, na qual a gente vai ter a despedida do técnico Carlo Ancelotti. Também teremos a despedida de Luka Modric como jogador do Real Madrid diante da sua torcida no estádio Santiago Bernabéu. Porém, o Modric ainda vai jogar o Mundial de Clubes com o Real Madrid e quando terminar a competição, aí assim será o ponto final dele como jogador do Real Madrid. O Modric chegou ao Real Madrid em 2012, vindo do Tottenham. Naquele então, tem até matérias que costumam sair bastante quando se fala em futuro do Modric, em renovação. Naquele então, ele chegou a ser considerado por alguns a pior contratação daquela janela de transferências da Espanha. Pois o Modric foi da pior contratação da janela de transferências de 2012 para o maior vencedor da história do Real Madrid. Nenhum jogador tem mais títulos com o Real Madrid que Luka Modric. São 28 conquistados em mais de uma década aí como jogador do Real Madrid. O Modric, que é o atual camisa 10 e é o atual capitão do Real Madrid. Lembrando sempre que a capitania no clube aqui da capital espanhola vai por tempo de equipe. Então o Modric era um dos mais veteranos, não só em idade, mas também em defender o clube, né, em tempo de clube, e portanto ele era o atual capitão do Real Madrid. O que chama atenção é que antes de chegar ao Real Madrid, o Modric não tinha nenhum título na carreira dele e ele chega no Real Madrid um pouquinho antes de cumprir 27 anos. De lá pra cá, ele se torna simplesmente o maior vencedor da história do Real com 28 títulos conquistados, sendo 6 Ligas dos Campeões. Ele é um dos 5 jogadores na história com mais Champions. 6 Mundiais de Clubes, 5 Supercopas da Europa, 4 La Ligas, 2 Copas do Rei e 5 Supercopas da Espanha. O Modric ganhou tudo com o Real Madrid. E quando eu falo tudo, é tudo a nível coletivo e individual também. Porque ele é um dos últimos jogadores do Real Madrid a conquistar a Bola de Ouro, lá em 2018. São 590 jogos com o Real Madrid, ele tá no top 10 dos jogadores que mais vestiram a camisa do Real Madrid na história, 43 gols marcados, mas o que fica registrado na trajetória do Modric no Real Madrid nem são tantos gols, mas sim os títulos e sim a importância e a relevância que ele teve durante mais de uma década como o cara que proporcionava ao Real Madrid o jogo, né? A gente fala de um dos maiores meio-campos da história do futebol, que foram a combinação, para mim, perfeita entre um volante defensivo, Carlos Henrique Casemiro, um volante de controle e ritmo de jogo e um volante de leitura de jogo e criatividade suficiente para acionar os seus companheiros em busca de gols e, portanto, da vitória, que esse cara é o Luka Modric. Casemiro, Kroos e Modric é um dos maiores trios de meio-campistas da história do futebol, sem nenhuma dúvida, é o maior trio da história do Real Madrid, os 3 juntos, né? Ninguém conseguiu durante tantos e tantos anos ser tão e tão regular e entregar tanto ao coletivo
como esse trio de meio-campista do Real Madrid enquanto eles estiveram juntos. E chama muito a atenção que o primeiro do trio a sair foi o mais jovem, que foi o Casemiro. Depois, o segundo mais novo do trio a sair se aposenta, que é o Toni Kroos. E o mais velho do trio é o último a sair do Real Madrid. E vamos ver o que vai acontecer com a carreira de Luka Modric. Por quê? Ele tem 39 anos, não vai jogar com o Real Madrid com 40 anos, porque ele faz 40 anos em setembro. E a trajetória dele com o Real Madrid finaliza no Mundial de Clubes, lembrando que o Mundial de Clubes, caso o Real Madrid chegue à final, terminaria para o Real Madrid no dia 13 de julho, mas vai terminar quando for eliminado e o Modric até ali vai defender o Real Madrid e depois encerra sua trajetória com o Real Madrid, mas ele ainda não vai ter completado 40, mas ele já tem os registros de jogador mais veterano a jogar com o Real Madrid na Champions, a jogar com o Real Madrid em La Liga, enfim, todas essas estatísticas já são do Luka Modric, e óbvio que para finalizar a trajetória dele com chave de ouro, ele vai tentar sim em busca desse Mundial de Clubes, que nesse formato é a primeira vez na história, e o Modric vai atrás do 29º título da carreira dele. Um jogador que, dentro do futebol espanhol, não foi só aplaudido pelo Bernabéu. O Modric, a gente já está vendo há alguns anos o Real Madrid ir jogar em outros estádios e o Modric ser aplaudido quando ele sai de campo. A sensação que a gente tem aqui de acompanhar o dia a dia é que o torcedor, não só o do Real Madrid, mas o torcedor que gosta de futebol e que acompanhou essa década de Luka Modric, tanto com o Real Madrid como com a seleção da Croácia, tá pouco a pouco se despedindo, né? As últimas oportunidades de ver Luka Modric em campo. E a última para o torcedor do Real Madrid, que acompanha os jogos no Bernabéu, será nesse sábado contra a Real Sociedad. E depois, o torcedor do Real Madrid, quem estiver no Mundial de Clubes, ainda vai ter a oportunidade de ver o Modric jogar com o Real Madrid no Mundial de Clubes. Tem um ponto que é por que o Modric não continua. O Real Madrid vem passando por esse processo de transformação, né, de rejuvenescimento do seu elenco. Repito, o Modric é o mais veterano de todos eles. Ele fica no Real Madrid essa temporada, ele renova o contrato dele com o Real Madrid. Cobrando, né, menos do que ele tinha cobrado em outros momentos, porque o objetivo dele é chegar a ser o maior vencedor da história do Real Madrid em relação a títulos, e ele consegue isso e ainda amplia com os 2 que conquistou no final de 2024. E para mim é muito marcante assim, o quanto ele foi relevante dentro dessa década tão vencedora do Real Madrid, o quanto o Modric se tornou um jogador extremamente importante para que o Real Madrid conquistasse todos os títulos que conquistou. E um cara que sempre foi muito de clube, muito de grupo, muito de elenco, e que poderia anunciar que deixa o Real Madrid só no terminar o término do Mundial de Clubes, mas que opta por fazer isso antes para receber a homenagem que ele vai receber no estádio Santiago Bernabéu. Afinal de contas, não estamos falando de um jogador qualquer, estamos falando do maior vencedor da história do Real Madrid. Então, no sábado, teremos o final, pelo menos no Bernabéu, pelo menos em solo espanhol, pelo menos para o torcedor mais próximo, o encerramento de uma era. É o fim da era Luka Modric no Real Madrid, é o fim da era dos 3 maiores meio-campistas jogando juntos da história do Real Madrid, né, que foi finalizando pouco a pouco com a saída deles. E a partir de aqui começa o legado que eles deixaram, né? Sempre vai se estar buscando um novo Modric, sempre vai querer se encontrar um outro cara que faça isso, sempre a galera que acompanhou de perto, quem gosta de futebol e acompanhou de perto o trio Casemiro, Kroos e Modric, sempre vai ficar saudosista quando estavam os 13, isso aqui, aquilo ali acontecia. E o Modric é um cara que realmente marca uma geração de meio-campistas e entra para a história como um dos maiores e melhores meio-campistas que defenderam a camisa do Real Madrid e, depois do Mundial de Clubes, encerra definitivamente a era Luka Modric, uma das eras mais vitoriosas, se não a mais vitoriosa, da história do Real Madrid, com esse jogador que, claro, já é uma marca e um símbolo do Real Madrid e vai continuar sendo, mesmo não estando mais no clube da capital espanhola. E vai ser interessante ver o Bernabéu despedindo o Modric, porque é um dos jogadores mais queridos pela torcida e a relação entre o Modric e o torcedor sempre muito próxima. E realmente sábado vai ser um dia
para quem gosta de futebol e para quem acompanhou a trajetória do Modric no Real Madrid, com certeza muito emotivo. E claro, a despedida do técnico Carlo Ancelotti também, muitas despedidas, talvez, muito provavelmente também seja a despedida do Lucas Vázquez, que também deixou o Real Madrid depois do Mundial de Clubes. Então, encerrando ciclos para o Real Madrid, que está em busca já de estabelecer os que chegaram como novos líderes do vestiário, e trazer mais gente jovem que está chegando também para começar o novo projeto do Xabi Alonso no comando da equipe. Se vocês chegaram até aqui e ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, deixa o like, comentários, e era isso, até o próximo vídeo.